Gravando, boa tarde a todos. Mais uma aula de matemática, matemática 1, análise combinatória. Aula da apostila de análise combinatória. Vocês sabem, da apostila, todos têm que ter a apostila, tá? Tanto faz em PDF ou impressa, mas tem que ter a apostila, porque no final deixa exercício para vocês fazerem, mas isso vocês já sabem. O que nós já estudamos em análise combinatória, nessa apostila, estudamos o princípio fundamental da contagem, estudamos PFC em elementos distintos, conceitos numéricos, que foi algarismo e número, envolvendo análise combinatória, claro. Múltiplos de um número em análise combinatória, né? Múltiplos de um número em exemplos de análise combinatória, PFC e arranjo. Números pares e números ímpares também. Números pares e números ímpares em análise combinatória. Fatorial de um número, estudamos. E nas últimas aulas estudamos arranjo simples. Por sinal, se não me engano, as 3 últimas aulas foi dedicada somente a arranjo simples. Bastante aula, por sinal. Só arranjo simples. E hoje vamos estudar permutação simples. E aí fica faltando uma sequência de questões de vestibulares que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, 1 ou 2 aulas para frente. Questões de vestibulares de arranjo simples e de permutação simples. Mais para o final, combinação simples. E eu vou ensinar a distinguir arranjo de combinação. Tá? Isto é, já vamos para mais da metade dessa apostila, tá bom? Já vamos para a parte final da apostila, a metade final dessa apostila. E aí, como eu falei, hoje, permutação simples. E aí, antes de falar de permutação simples, a gente tem que voltar um pouquinho e ver o conceito de arranjo. O que é arranjo simples? É um caso particular de princípio fundamental da contagem, no qual os elementos são distintos nos grupos formados. Tá? Então, são aqueles casos de agrupamentos que os elementos são distintos, que os elementos não repetem. Aí é arranjo, tá bom? É a quantidade de agrupamentos de P elementos distintos, de novo, distintos, ó, distintos. Arranjo tem muito essa questão, né, de distinto. É isso, elementos diferentes, elementos que não repetem. Utilizando-se de N elementos, sendo N maior ou igual a P. Isto é, N pode ser igual a P, ou N é maior. Uma das duas coisas. Tá? Mas o P nunca será o maior. N será o maior, ou eles serão iguais. E o arranjo tem uma fórmula, essa fórmula aí, arranjo NP a P é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Onde arranjo NP a P é a quantidade de grupos formados. N é a quantidade total de elementos dados, que geralmente é a quantidade maior, e P é a quantidade de elementos nos grupos, geralmente é a quantidade menor. Tá, tudo isso já estudamos, tá? Só para revisar o que é arranjo simples. E outra coisa, no arranjo, o N tem que ser maior ou igual a P. Quando a gente resolveu questões de arranjo, a maioria das questões, N era maior que P. Fiz vários exemplos, muitos exemplos, N era maior que P. Mas poucos exemplos, N era igual a P. Poucos. Houve alguns exemplos que N era igual a P. Eu vou já mostrar. Mas poucos. A maioria N era maior que P. A aula de hoje a gente vai estudar especificamente os casos que o N é igual a P. O N é igual a P. Vamos já ver. E aí, vamos entrar em permutação. Permutação simples. É um caso particular de arranjo simples. Ah, permutação é arranjo. Permutação é arranjo. É um caso particular de arranjo simples, no qual N é igual a P. Olha aí, acabei de falar isso. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente os casos que N é igual a P no arranjo. Professor, o arranjo que N é igual a P é chamado de permutação simples. É isso.
É isso, já conceituamos, tá? O arranjo onde o N é igual a P, que é chamado de permutação. Tá bem aqui, ó, tá até escrito simbolicamente N igual a P, tá? N igual a P aqui, ó, N igual a P. Então, guardem isso. Tá? É o conceito de permutação. Permutação é um arranjo simples, cadê minha caneta? É um arranjo simples, onde N é igual a P, tá? Quando acontecer de N for igual a P, NP for iguais, o arranjo simples é chamado de permutação simples. Beleza, então a definição de permutação. E aí já aparece a fórmula do arranjo, já que permutação é arranjo. Só que permutação é um arranjo que N é igual a P. Então o que a gente vai fazer? Já que N é igual a P, a gente vai fazer o seguinte, ó, no lugar desse P, bem aqui, ó, tô riscando aqui, ó, a gente vai botar N, tá? No lugar desse P, bem aqui, ó, esse P aqui, ó, a gente vai botar N. Porque N é igual a P. P é igual a N. Tá? Se P é igual a N, N é igual a P, então no lugar do P, tu pode botar N. São iguais, não tem problema. E aí, para que isso, professor? Olha aí, lá embaixo, ó, apareceu, ó, como eu falei, no lugar desse P, bem aqui, ó, a gente põe N, já que N é igual a P. P é igual a N, tá? Dizer que N é igual a P é a mesma coisa que dizer que P é igual a N. A recíproca, tá, pessoal? Tanto faz. Dizer que 6 é meia dúzia é dizer que meia dúzia é 6. Tá? São equivalências. Então, dizer que N é igual a P é a mesma coisa que dizer que P é igual a N. Ora, se P é igual a N, no lugar do P, então pode botar o N aqui, ó. No lugar desse P aqui, ó, pode botar o N. No lugar desse P, pode botar o N aqui, ó. Põe o N aqui, ó. E aí, como é que fica? Fica assim, olha aqui, ó. Arranjo N a N, ó. No lugar do P, botamos N. Já que N é igual a P, tá bom? Permutação é arranjo, e aí eu estou usando a fórmula do arranjo, onde N é igual a P. Então, no lugar do P, eu estou botando N. Bem aqui era para ser P, ó. Eu botei N no lugar, tá bom? E aí, para que o senhor fez isso? Vamos ver, vamos chegar numa conclusão. Olha só, aí resolvendo isso, diga-se de passagem, esse arranjo está lá na lista, se eu não me engano, era um exercício lá na lista, não lembro se era letra E, letra F, mas era um deles. Tá? Não lembro o número, mas foi um exercício, isso aqui que eu vou fazer agora, tá? Foi um exercício. E aí, olha só, desenvolver isso aí. O que tem para fazer aí? Faz essa subtração, N menos N aqui, ó. N menos N é zero, pessoal. Como o senhor sabe, professor, isso é uma letra. Sim, mas são iguais. Né? 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. 1000 menos 1000, 0. Quer dizer, qualquer quantidade menos ela própria dá 0. Então, N menos N, 0. Ah, então isso aí embaixo dá 0. Dá 0. Então vai ficar como? Bom, vai ficar em cima N fatorial normal. E embaixo vai ficar 0 fatorial. Olha aí, ó. Tá? N fatorial em cima normalmente, tá? N menos N, 0, tá? E aí 0 bem aqui, ó. 0 fatorial. A chamada entrou depois o link da frequência. Aí, tá no chat. Tá. E 0 fatorial, nós vimos em aulas anteriores. Quanto é 0 fatorial? Bora ver se vocês lembram. Quanto é 0 fatorial? Responda aí no chat. Bem aqui, ó. Quanto é 0 fatorial? É 1, tá certo. Muito bem. Parabéns, Samara. É 1. 0 fatorial é 1. Ah, então no lugar desse 0 fatorial, põe 1. Põe 1. Então em cima, repete o N fatorial. Ó, em cima não tem nada para fazer, só repete. E embaixo, ó, 0 fatorial, põe 1. E N fatorial sobre 1 é N, pessoal. É N fatorial, desculpa. N fatorial sobre 1 é N fatorial.
Tá? Qualquer número sobre 1 é o próprio número. Tá? 2 sobre 1 é 2. 3 sobre 1 é 3. E assim por diante. Tá? Então, n sobre 1 é n. Então, n fatorial sobre 1 é n fatorial. Tá? Então, esse 1 aí, embaixo de todo número natural, tem um 1 embaixo. Tá? Todo número inteiro, né? Embaixo de todo número inteiro, se não tiver nada embaixo, é o 1. Tá bom? E aí, n fatorial sobre 1 é n. E aí, vejam, ó, ligando as pontas aqui, ó, arranjo n a n, isto é, quando n é igual a p, a gente chega nessa conclusão aqui, ó, é n fatorial. Chega numa fórmula. Chega numa fórmula. É isso que eu queria mostrar. Então tá aí, ó, arranjo n a n é n fatorial. Chega numa fórmula. Só que essa fórmula a gente não vai usar com essa simbologia de arranjo. A gente vai usar com a simbologia de permutação mesmo, tá? Usando esse n fatorial. Arranjo n a n é n fatorial. A gente vai usar assim, ó. Permutação de n é n fatorial, tá? Permutação de n é n fatorial. E aí vira uma fórmula, ó. Então, a fórmula da permutação. A fórmula da permutação. Todas as vezes que no arranjo n for igual a p, a gente pode usar direto essa fórmula. Exatamente, é isso. Tá? Mas, professor, se a permutação é arranjo, não pode usar a fórmula do arranjo mesmo? Pode sim, mas só que a fórmula do arranjo, eu vou fazer aqui exemplos, vocês vão ver, eu vou fazer das duas maneiras, usando essa fórmula, fazer um arranjo onde n é igual a p, usando essa fórmula e usando essa fórmula. Claro que tem que dar o mesmo resultado. Mas vocês vão ver que por essa última aqui, dá muito menos conta, pessoal. Por essa aqui dá mais conta, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas arranjo n a n, ou seja, n é igual a p, que é n fatorial, é o que a gente vai, a partir de agora, chamar de permutação. Tá? Permutação de n, que é n fatorial. Tá? A gente vai poder usar essa fórmula da permutação. A permutação tem uma fórmula. Vamos lá. E detalhe, a fórmula da permutação, eu mostrei aqui nesse passo, vem da fórmula do arranjo. Estou mostrando aqui, ó. Comecei bem aqui, ó. Arranjo, n a n, fui fazendo, dobrou aqui até que eu cheguei na fórmula da permutação. Então fica muito claro aqui que permutação simples é arranjo simples, tá? Porque a fórmula da permutação vem da fórmula do arranjo. Boa tarde. Então, o conceito de permutação, esse tipo de arranjo, que n é igual a p, recebe o nome de permutação simples, tá? Então, de novo, olha, arranjo no qual n é igual a p, ó, n é igual a p, é permutação, tá? Então, permutação é arranjo, fique claro isso, permutação é arranjo, é o arranjo no qual n é igual a p. Então, esse tipo de arranjo, onde n é igual a p, recebe o nome de permutação simples. Indicamos por permutação de n o número de permutações simples de n elementos. E aí a fórmula que eu demonstrei agora para vocês, aqui, ó, permutação de n é n fatorial, no qual permutação de n é a quantidade de grupos formados, e n é a quantidade total de elementos dados e a quantidade de elementos nos grupos ao mesmo tempo. Aí vamos lá, vamos para exemplos. E, professor, já que permutação é arranjo, onde n é igual a p, então, a gente já fazia esse tipo de arranjo, professor? A gente já... Porque eu passei exercícios de arranjo para vocês. Alunos que entraram depois, o link da frequência no chat. Eu deixei exercícios, deixei atividade de arranjo para vocês. Vou até mostrar qual foi.
Tá aí, olha, questão 33. Eu deixei uma série de arranjos aí para vocês, olha. Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, letra F, letra G, letra H. Dentre outros, né? Mas eu quis mostrar especificamente esse. Então, vocês já fizeram vários arranjos. E dentre esses arranjos, qual deles é permutação? A gente já resolvia a permutação sem saber o que era permutação? Qual deles? Letra H? Não. Tem um desses arranjos aí que é uma permutação. Qual é deles? Letra D de dado. Meio ponto para Samara. Letra D de dado. Letra D é permutação. Vocês fizeram essa atividade. Ah, professor, então a gente já fazia permutação sem saber o que era permutação. Exatamente, vocês já faziam permutação sem saber o que era permutação. Isso aqui é uma permutação. Por quê, professor? Porque o N é 4 e o P é 4. N é igual a P. Isso é uma permutação. Tá bom? E aí eu vou até mostrar para vocês como é que a gente fazia. Tá. Os demais não são, tá, pessoal? Esse não é permutação, ó. O N é 4 e o P é 2. Não. É só arranjo mesmo. Esse não é permutação, tá? O N é 6 e o P é 3. É só arranjo mesmo. Esse aqui, ó, o N é 8, o P é 2. É só arranjo mesmo, tá? Esse aqui é permutação, porque N é igual a P. Esse não é. O N é 5, o P é 1. Não, só é arranjo mesmo. Esse aqui, ó, o N é 7, o P é 0. Só é arranjo também, tá? N e P são diferentes aí, ó. Aqui, ó, também N e P são diferentes e aqui N e P são diferentes, tá? N é N, propriamente dito, e P é 0. Então, só a letra D é mesmo permutação. Tá, só mostrei isso para mostrar para vocês que vocês já resolviam permutação. Vocês já resolveram problema de permutação ou questão de permutação sem saber o que era permutação. E agora eu estou mostrando para vocês, olha, isso aqui que vocês já fizeram, letra D, isso aqui trata-se de permutação. Tá, e aí como é que vocês fizeram esse arranjo 4x4? Tá aí, olha, separei a letra D. Como é arranjo, a fórmula do arranjo, ó. E aí, substitui na fórmula, é arranjo 4x4, então é só botar o 4 aqui, ó. O 4 vem aqui, o 4 aqui, o 4 aqui e vem aqui na fórmula, ó. Então, vamos fazer isso. Tá lá embaixo, ó. Substituir na fórmula, o N é 4, em cima é N fatorial, então em cima fica 4 fatorial. Embaixo, N menos P. Ora, N é 4 e P é 4. Então, 4 menos 4 fatorial. E aí, o que faz agora, professor? Resolve essa subtração. 4 menos 4, 0. E em cima, não faz nada por hora. Tá aí, ó. Em cima não faz nada. Embaixo, 4 menos 4, 0. E 0 fatorial é 1. Né? Então, vai ficar embaixo 1, ó. Tá? 0 fatorial é 1. Já falamos isso nessa aula. E desenvolve em cima. Desenvolve em cima o 4 fatorial. E aí, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Desenvolvi o 4 fatorial. E aí, o que resta aí? Corto os iguais, corto 1 com 1. E sobra 4 vezes 3 vezes 2. Tá aí, ó, 4 vezes 3 vezes 2. Isso dá 24. Pronto, tá feito. Esse arranjo é a permutação. Tá feito o arranjo. Professor, mas o senhor disse que tinha uma fórmula da permutação, professor. É verdade, eu falei e até demonstrei a fórmula. Então, vamos fazer utilizando a fórmula da permutação. Tá? Inclusive, é o seguinte, se esse arranjo é permutação, porque N é 4 e P é 4, então esse arranjo aqui, ó, que é permutação de 4, eu poderia escrever assim, ó, permutação de 4. E aí vamos resolver. Vamos resolver usando a fórmula da permutação. E, inclusive, eu vou fazer esse aqui, tá?
pela fórmula da permutação e vai dar o mesmo resultado, 24. E depois a gente vai voltar aqui e eu vou mostrar. Então, vamos fazer usando a fórmula própria da permutação. Tá aí, ó. Exemplo da apostila. Esses exemplos tem na apostila. Letra A, permutação de 2. Letra B, permutação de 4. E letra C, permutação de 5. Olha, essa letra B, permutação de 4, que é esse aqui. É o arranjo 4 a 4. É a mesma coisa, pessoal. Por isso que eu digo que vai dar o mesmo resultado, 24. Tá, então vamos lá. Vamos fazer, depois a gente compara. Então, vamos começar pela letra A, permutação de 2. E aí, ó, já aparece aqui a fórmula da permutação, olha aqui. Tá? Então, permutação tem fórmula. Permutação de N é N fatorial. Uma fórmula muito simples. Então, permutação de 2 aqui, ó, já a resolução, vai ser 2 fatorial. Usando a fórmula, tá bom? Usando a fórmula aqui, ó. Permutação de N fatorial. Então, permutação de 2, põe o 2 aqui, ó, é 2 fatorial. E aí, 2 fatorial, vocês sabem, é 2 vezes 1. Que dá 2. Tá aí, ó. Feito. Só isso. Simples, tá? Só isso. Vamos para a letra B, permutação de 4. Nessa que eu quero chegar. Permutação de 4 vai ser, usando a fórmula, 4 fatorial. Então, 4 fatorial. E aí, 4 fatorial, vocês sabem, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá aí, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá 24. 24. Ah! Quando a gente fez essa permutação de 4, usando a fórmula do arranjo, pode, professor? Pode, porque permutação é arranjo. Tá? Permutação de 4 é o arranjo 4 a 4. Tá? O arranjo 4 a 4 é a permutação de 4. Tanto faz, tá bom? Quando a gente fez essa permutação de 4, usando a fórmula do arranjo, 4 a 4, né? Arranjo 4 a 4 é permutação de 4. Também deu 24. Também deu 24. Vou voltar lá e vou mostrar. Aí, ó. Empregando a fórmula do arranjo. Isso é uma permutação, porque N é igual a P, né? Já falei isso. Aluno entrando. Isso é uma permutação, porque o N é 4 e o P é 4. Então, N é igual a P, isso é uma permutação. E aí, olha, quando eu usei a fórmula do arranjo, 4 a 4, o resultado deu 24. Aqui, ó, 24, ó. Deu 24 também. E quando eu fiz, desenvolvendo essa fórmula aqui, ó, a fórmula da permutação, também deu 24. Ah, então pronto, fica mais do que provado, olha. Vou voltar lá e vou mostrar. Permutação de 4, ó. Aqui, ó, deu 24 também. Ah, então tanto faz. Você fazer pelo arranjo 4 a 4, dá 24, ou fazer pela permutação de 4, dá 24 do mesmo jeito. Exatamente. É por isso que é a mesma coisa. Permutação de 4 é arranjo 4 a 4. Arranjo 4 a 4 é permutação de 4. Tá? Vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Arranjo 4 a 4 deu, tá aqui, ó, deu 24, tá? Arranjo 4 a 4 deu 24. Permutação de 4 deu 24. Ah, pronto, tá aí, ó. Tirou toda e qualquer dúvida. Então, permutação de 4 é arranjo 4 a 4. Dá o mesmo resultado, tá? Ambos fiz aí das duas maneiras e mostrei que deu o mesmo resultado, 24, tá bom? Professor, mas é o seguinte, então para que essa fórmula da permutação, já que dá para fazer pela fórmula do arranjo, né? Não precisava então da fórmula da permutação. Mas só que é o seguinte, pessoal, a fórmula da permutação é muito mais simples. Olha só, comparem essa resolução aqui pela fórmula da permutação de 4, olha só, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 3 vezes 1. Olhem por aqui. E olhem a resolução pela fórmula do arranjo.
Olha de conta que deu aqui, ó. Olha aqui, ó, até chegar lá no 24. Então, a fórmula do arranjo dá mais conta, pessoal. Tá? Então, se tu estás vendo que N é igual a P, trata-se de permutação, não é obrigado tu usar essa fórmula. Não é obrigado. Tu pode ir pela fórmula da permutação de 4. Permutação de 4 é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Tá aí, ó, comparem. Essa de baixo dá muito menos conta. Tá? É muito mais simples. A probabilidade de erro é muito menor por essa aqui. Tá? A probabilidade de erro é muito maior por essa aqui. Então, a fórmula da permutação é mais simples. Tá? Enfim, e aí... Mas estaria errado fazer pela fórmula do arranjo uma permutação? Não, claro que não. Não estaria errado, não. Tá? Não tem problema. Tá? Mas é só mostrando que tem um outro caminho mais fácil, que é a fórmula da permutação. Claro, se N for igual a P, tá bom? Que é esse caso aqui, ó, N igual a P. Pode usar a fórmula da permutação direto, tá bom? Que é uma fórmula mais simples. Entenderam isso? Ok? Posso seguir? Ficou dúvida nisso? Estão vendo que dá o mesmo resultado? Dá para ver que permutação é arranjo. Olha, permutação é arranjo, dá o mesmo resultado. Um aluno respondeu ok. Vamos fazer mais exemplos. Quando o aluno está em dúvida, está em silêncio, então está faltando exercício. Vamos fazer mais exercício. E vamos para a letra C, portanto. A letra C, permutação de 5. Tá aí, ó, permutação de 5 é 5 fatorial. E aí, 5 fatorial, já sabemos fazer, fatorial, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá aí, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E isso dá 120. Pronto, mais uma permutação feita. Tá, mas até agora a gente fez só exemplos muito direto, assim, só do emprego da fórmula. Não tem um exemplo, assim, textual, professor? Tá aí, ó, segundo exemplo. Já coloca um texto aí. E aí já entra a questão da interpretação. É arranjo, não é arranjo? Enfim. Então, olha só. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Primeira pergunta. Isso é arranjo? Sim ou não? Isso é arranjo? Sim. Sim. Por causa de quê? Porque eles são distintos. Isso. Isso é arranjo, porque, olha aqui, por causa da palavrinha distintos. Essa é a resposta correta. Gabriel Monteiro, né? Sim. Tá, meio ponto para ti. Gabriel e Samara ganharam ponto hoje, não posso esquecer. Isso é arranjo por causa da palavra distintos. Gente, isso é muito importante, o que o Gabriel acabou de responder, porque é tão importante quanto ensinar os cálculos. Ou mais importante até. Por quê? Porque as questões hoje, elas são muito textuais. Então, tu tem que ter habilidade não só de saber fazer conta, fazer cálculo, mas de ler o texto e no texto identificar do que se trata. Tá? Essa era Enem, tem que ler e no texto tu já pegar uma palavrinha ali e saber do que se trata, tá bom? Aquele professor que ensina só a conta, cálculo, 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 não ensina o aluno a interpretar, ele está ensinando só metade. Tá? Ele está ensinando só a calcular, mas e aí na hora de interpretar? Então, isso é arranjo por causa da palavra distintos, tá? Quantos números de 3 algarismos distintos? Quer dizer, os algarismos não podem repetir. Os algarismos não podem repetir. Tá? A palavrinha é distintos. Então, isso é arranjo. Beleza, é arranjo. Se é arranjo, quanto é o N, quanto é o P? É arranjo, beleza. Se é arranjo, quanto é o N, quanto é o P?
É arranjo. Arranjo tem N e tem P. Arranjo tem N e tem P. Né? Por causa da fórmula do arranjo. Quanto é o N e quanto é o P? O N e o P são quantidades, pessoal. Olha, uma quantidade aqui, ó, 3. Tá? Formar número de 3 algarismos. Outra quantidade, essa aqui, ó. 1, 2, 3. 3 e 3. Ah, então o N é 3 e o P é 3. É isso. O N geralmente é o maior. Sempre eu falei isso em aulas anteriores. Mas nesse caso são iguais. N é 3 e P é 3. Tá? Que é o que eu falei, que hoje nós iríamos estudar especificamente esses casos. N é igual a P, professor, aqui, ó. N é igual a P. Nesse arranjo, N é igual a P. E aí, como N é igual a P, conclusão, esse arranjo é uma permutação. Ah, então pode usar direto a fórmula da permutação. Ó, é permutação. É permutação, porque o N é igual a P. N é 3 e P é 3. Aí pode usar direto a fórmula da permutação. E aí já aparece aqui a fórmula da permutação, ó. Permutação de N é N fatorial. E aí tu só pega esse 3 e substitui aqui, ó. Substitui na fórmula aqui, ó. Então vai ficar a permutação de 3 é 3 fatorial. Permutação de 3, ó, já que N é igual a P, isso trata-se de uma permutação de 3. E permutação de 3 é 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e isso dá 6. Pronto, está feito. Tá? Resposta, podemos escrever 6 números de 3 algarismos distintos com 1, 2 e 3. Está feito, pessoal. Vejam como fica simples quando é permutação. Quando o arranjo é permutação. Olha aí. Se resumiu uma conta, 3 vezes 2 vezes 1. 6. Quer dizer, dá muito mais trabalho a interpretação do que o cálculo em si. Né? Entenderam? Sim ou não? Entenderam por que eu usei essa fórmula? Alguma pergunta? Professor, uma pergunta. Se eu usasse a fórmula do arranjo 3 a 3, daria 6? Sim, claro. Daria, do mesmo jeito. Só ia dar mais conta, mas daria, tá bom? A permutação tem fórmula própria. Aí você escolhe se quer usar a fórmula do arranjo ou se quer usar a fórmula da permutação. Você escolhe, tá bom? As duas são corretas. Bom, só tem uma maneira de saber se vocês me entenderam. Vai ficar para vocês a atividade 44 e 45. Deixa eu ver se tem mais aqui. 46, 47. Só. 4 atividades vai ficar para vocês. Baseado na minha explicação. Professor, essas questões que vão ficar são todas de permutação? São todas de permutação. Olha só a questão 44. Quantos números de 5 algarismos distintos? É arranjo, tá? É arranjo aqui, ó. Podem ser formados com 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Quanto é o N e quanto é o P? Quanto é o N e quanto é o P? Uma quantidade, 5. O N é 5. Outra quantidade, tá? Não é o último aqui, ó, 8. Aí eu ponho aqui 8. Arrasei. Tá errado. Não é o último elemento, 8, aí tu põe o 8 lá. Tá errado isso. Tá? Eu acho que quase nenhum aluno erra mais isso. Tá? Pelo menos no exercício eu não vejo mais esse tipo de erro. É quantidade, conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então o P também é 5. Ah, o N é 5, o P é 5. Ah, então se N é igual a P, isso trata-se de permutação. É isso. Então eu posso usar a fórmula, professor, da permutação. Permutação de 5 é 5 fatorial. Aí desenvolvo aqui. É isso. É isso. Eu já iniciei para vocês. Tá aí. É assim para fazer. Tá? É assim para fazer a 44. E, de novo, quando é permutação, é muito mais simples, pessoal. Não é mais difícil.
A fórmula da permutação, o cálculo, a quantidade de conta, dá muito menos. Permutação é mais simples do que arranjo. 45. De quantas maneiras podem ser arrumados de forma horizontal 3 selos? Um da Argentina, um do Brasil e um do Chile. Então, quantidades: 3. 3 selos, um da Argentina, um do Brasil e um do Chile. Quanto é o N e quanto é o P? O N é 3 e o P é 3. Ah, N é igual a P. Então isso é permutação. Isso é permutação. Permutação de 3. 3 fatorial. Aí desenvolve aqui. Pronto. É assim para fazer. Tudo aí é permutação. Tá bom? Já ajudei na 44 e 45. Não vou ficar ajudando em todas, senão vai perder a graça, né? 46. Professor, quantos anagramas? O senhor não falou disso aqui, anagramas. Anagramas, pessoal, é permutação. Quantos anagramas tem a palavra Deus? Em outras palavras, faça a permutação da palavra Deus. Tá bom? Então, anagramas é sinônimo de permutação. Toda vez, a partir de agora, que vocês verem no texto, anagramas, trata-se de permutação. Anagramas é permutação. Tá bom? Então, é permutar, é só conferir quantas letrinhas tem aqui a palavra Deus. 4, então essa é uma permutação de 4. E a 47 deixa para vocês. Só um adendo na 47. Só aparece distintos na letra A. Na letra B não aparece distintos. E aí, como é que faz? Quando aparece distintos, é arranjo. E se não aparecer distinto, como é que faz? Aí volta lá para as primeiras aulas. Princípio fundamental da contagem. Como é que fazia? Mas eu deixo para vocês fazerem. Tá? Qual é a diferença da letra A para a letra B da 47? Não é a mesma coisa. E nem dá o mesmo resultado. Já estou dizendo que a letra A, que é arranjo. Aí vocês têm que analisar se esse arranjo é uma permutação. Tá? Enfim, aí façam a letra A. Agora a letra B não é arranjo. Como é que faz? Então fica para vocês 44, 45, 46 e 47. Façam essas atividades, já sabem. Tirem um print e enviem para o meu WhatsApp. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Entenderam? Entenderam o dever? Sim.